Queridos irmãos, hoje nós vamos falar do rei, um rei comendo grama, né? Tá aqui. Esse rei que come grama é o rei Nabucodonosor. Mas toda a história, e eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, porque eu não consigo ficar diante de um capítulo como esse, dentro da igreja que é a casa do Senhor, numa história tão maravilhosa como essa, e não ler inteiramente, para que a gente possa sentir a doçura do nosso Deus sobre a humanidade. E aí, irmãos, a pergunta é: o que Deus precisa fazer para uma alma reconhecer que Cristo é o Senhor? O que Deus precisa fazer na vida de uma pessoa, ou mesmo na vida de um crente, para que ele descubra finalmente que Cristo reina na vida dele? O que Deus precisa fazer numa alma perdida, que resiste duramente à palavra da verdade? O que Deus precisa fazer para que ela possa se render, como Nabucodonosor se rende inteiramente, exalta a Deus, ele glorifica a Deus? Um homem que se levanta e diz: eu, o rei Nabucodonosor, e termina dizendo: eu, Nabucodonosor, é um homem que teve uma transformação tremenda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que Deus precisa fazer na vida de uma alma para que ela reconheça que Cristo é o Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, que até os reis aprendem que eles são apenas pó. Se você olhar o rei Nabucodonosor, no capítulo 4, e você comparar o Nabucodonosor com o capítulo 3, ou o capítulo 2, ou mesmo o capítulo 1, você não consegue enxergar a mesma pessoa. Lembra da nossa história da semana passada, no capítulo 3, quando ele faz aquela grande estátua? Ele não se contenta de ser a cabeça de ouro, mas ele faz uma estátua inteirinha de ouro. E aí ele dá um decreto para todas as nações, para todas as gentes, todas as línguas, dizendo assim: olha, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da cítara, da gaita, de foles, todo instrumento, vocês se ajoelhem, vocês adorem a estátua de ouro que eu fiz, e quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E quem não ajoelhou e quem não adorou foi jogado naquela fornalha com o fogo aceso 7 vezes mais. Nós vimos isso. Isso é o Nabucodonosor do capítulo 3. Ele tem uma mensagem para todas as nações: adorem a estátua, e ai de vocês se vocês não adorarem. Aqui não, irmãos. Aqui ele abre a boca dele e ele fala: olha, eu tenho uma palavra de bênção para vocês. Olha o capítulo 4, versículo 1, quando ele diz no final: paz vos seja multiplicada. O que nós temos aqui, irmãos, é um homem que mudou, a gente pode dizer, ele mudou da água para o vinho. Por que ele mudou, pastor? É verdade. Deus pegou ele e Deus jogou ele no chão, literalmente. Deus pisou na cabeça dele. Deus humilhou aquela pessoa de uma forma que até hoje, na face da terra, ninguém foi tão humilhado quanto Nabucodonosor. Você acha que um dia você passou uma vergonha, uma humilhação na sua vida? Você não pode imaginar o que é um homem olhar para todas as outras pessoas rindo dele, amarrando ele, chicoteando ele, zombando dele, porque ele é um bicho. Literalmente, ele é um bicho. Ele sente a vontade, o desejo de viver ali na relva, de viver debaixo do sereno. Ele está entendendo as coisas que estão acontecendo, até o momento que ele olha para os céus. Mas isso leva 7 anos,
é a perfeita humilhação sobre uma alma. Então, irmãos, ninguém neste mundo, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, foi tão humilhado quanto Nabucodonosor. E foi para o bem dele. E foi para que ele descobrisse que Deus é soberano, que Deus, ele reina sobre essa terra. Então, se a nossa humilhação, se a nossa vergonha, se Deus pisar na nossa cabeça, por conta de erro, de falha, de pecado, ou para minha salvação, para que eu venha conhecer mais sobre Deus, então, que ele pise sobre nós, como pisou em cima de Nabucodonosor. Olha, esse rei, ele tem uma declaração para fazer. Note o versículo 1. Olhe novamente para o versículo 1. Ele diz: a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Olha só essa palavra, irmãos. Isso aqui é uma palavra universal. Isso aqui é a mesma coisa que Jesus Cristo mandar: ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. Então, ele está alçando a sua voz para todo mundo, ele está clamando a toda criatura, é isso que ele está fazendo. E por quê? Qual é o motivo dele estar fazendo? Olha, no capítulo 3 ele fez isso, para humilhar as pessoas, para fazer com que as pessoas adorassem a sua estátua, para impor respeito, para impor autoridade, né? Ele até podia fazer uma coisa dessa para ficar famoso, mas não, ele não fez por esses motivos. O motivo que ele fez está escrito aí. Olha só o versículo 2. Por que que ele está chamando toda a terra a uma consideração? Ele diz no versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus. Como assim, pastor? Ele quer mostrar os sinais e as maravilhas de Deus? Sim, ele quer. Agora pense comigo, meus irmãos. Quando Moisés, ele vai falar assim, ele vai cantar o cântico de exaltação a Deus, mostrar as maravilhas de Deus, ou mesmo a sua irmã Miriam, ele diz assim: caiu o carro e seus cavaleiros, e o faraó, todos mergulharam naquele mar. Ele canta vitória, ele canta uma vitória que ele viu, que ele vivenciou, ele presenciou Deus pisando na cabeça dos seus inimigos. Então, ele tem o que cantar de glória, não é? Quando você vê a Débora lá no livro de Juízes, cantando o cântico de vitória, também é só contando vantagem, de coisas maravilhosas que Deus fez no tempo dos juízes, de como Deus derrotou lá aqueles inimigos. Agora, ele também tem uma coisa para contar, e ele fala: eu quero contar essas coisas maravilhosas que Deus fez. E ele, olha o acréscimo que ele faz no versículo 2, ele diz que Deus fez na minha vida. Então aqui, no versículo 2, ele é bem claro, que Deus tem feito na minha vida, ou comigo, grandes são os seus sinais, e poderosas são as suas maravilhas. E o que é, pastor? O que é que ele tem para contar? Ele tem para contar, meus irmãos, que ele foi pisoteado por Deus, que ele passou a maior vergonha da face dessa terra, que Deus colocou ele ali, literalmente no chão, e ali ele ficou até o momento que ele pudesse olhar para o céu. Então veja, quem tem coragem de declarar para o mundo inteiro como ele passou tamanha vexação e vergonha? Não é isso que nós fazemos, não é isso que vemos nas redes sociais. Se a pessoa tem uma vantagem para contar, ela já vai lá e coloca para todo mundo ver. Mas se acontece alguma coisa com ela de ruim, que ela possa sentir vergonha, que ela possa se sentir o último das pessoas, ela nem vai, nunca que ela vai pegar e colocar, seja no Facebook, seja no Instagram, ela não vai fazer isso. O Nabucodonosor, ele fez isso. Ele quer dizer para as pessoas: olha a vergonha que eu passei, olha a humilhação que eu passei, mas foi por essa vergonha, foi por essa humilhação que eu tive uma revelação maravilhosa
de Deus na minha vida. Irmãos, as melhores dádivas de Deus são transmitidas, sim, em tempos dolorosos. Em tempo de bonança, as pessoas não aprendem muita coisa sobre Deus, não. Acredite nisso. Deus faz chover sobre justos, sobre injustos. Você sabe que dinheiro, que honra, que fama, essas coisas, muitas pessoas têm nesse mundo e eles não conhecem a Deus. E eles então podem chegar nessa conclusão: eu não dependi de Deus para ter o que eu tenho. Eles podem dizer isso, porque Deus permite essas coisas. Agora, pense em Nabucodonosor, toda a majestade que ele tinha, toda a glória humana que ele tinha, todas as conquistas humanas que ele tinha. Qual dessas glórias, qual dessas conquistas o aproximaram de Deus? Qual delas fez com que ele se ajoelhasse diante do Senhor? Nenhuma dessas coisas. Nada da sua glória humana fez com que ele se rendesse a Deus. Então, a nossa humilhação tem um valor muito grande. A nossa humilhação para Deus mesmo não faz dele nem maior nem menor. Deus não vai ser maior, nem vai ser menor, porque eu fui humilhado por ele. Agora, uma humilhação reconhecida pelo pecador faz Deus ser muito grande para ele o pecador. Ele entender como Deus é maravilhoso. Olha, irmãos, no caso de Jó, pense no caso de Jó. Se ele fosse apenas rico, se ele fosse um homem sem dor, olha, se ele fosse um homem sem sofrimento, não é o único Job que tem na Bíblia, tem outro. Agora eu digo, o que você sabe do outro? Você não sabe nada. Porque ele, meus irmãos, é um homem tão querido nas Escrituras. Porque Jó é tão admirado pela sua paciência. Porque Jó tem sido ensinado ano após ano, tempo após tempo, num livro que nós consideramos como um dos mais tocantes das Escrituras. É porque Deus o humilhou. É porque, irmãos, as melhores dádivas de Deus são transmitidas em tempos dolorosos. É em tempos de dor que nós realmente aprendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Que nós aprendemos e nos aproximamos tanto da cruz de Cristo em tempos de dor. E tudo aqui na história do Nabucodonosor começou com um sonho. Tudo começou com um sonho. Qual sonho? Eu li para vocês. Ele diz, eu estava tranquilo lá no meu palácio, eu estava na bonança lá, sossegado é a palavra que ele usa, sossegado, de repente, deitei, com aquelas pessoas me abanando lá e tal, tive um sonho, era uma visão, eu tive um sonho, nessa visão, eu vi uma grande árvore no meio da terra, e era uma árvore frondosa, era uma árvore assim linda, que eu olhava para aquela árvore, linda, 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 e os seus galhos iam longe, a sua sombra ia longe, vinham as aves do céu, se aninharam nela, vinham os animais do campo, usufruíam da sua sombra. Tem duas palavras aqui, irmãos, no capítulo 4, dá uma olhada no final do versículo 12, quando diz assim, toda a carne se mantinha dela. Sabe por que está dizendo isso? Porque Nabucodonosor, o reino de Nabucodonosor, não teve e não haverá um igual dele entre os homens neste mundo. Onde a humanidade dependesse tanto dele. Onde o reino dele fosse o quê? Fosse toda a autoridade que havia. E assim era. Porque Deus permitiu que fosse. A grande cabeça de ouro, o rei de reis. Ninguém é chamado rei de reis. Só o Senhor Jesus Cristo, que é o rei dos reis, que é maior que ele. Mas ele foi chamado rei de reis. Então, irmãos, mostra assim aquela árvore, ela representa o Nabucodonosor. Com toda a sua glória, com toda a sua fama, com toda a sua autoridade, com toda a sua grandeza, com toda o seu poder de sustentar as pessoas, ou seja, não é sustentar, não é? Fazer com que as pessoas dependessem dele. Veja, houve esse rei,
E esse rei se chamava Nabucodonosor. E aí, meus irmãos, estava tudo bem com essa árvore, e veio os vigias clamando lá do céu. Clamando o quê? Cortai a árvore. Calma lá, mas é uma grande árvore, Mas a palavra de Deus, cortai a árvore, mas não destrua totalmente, deixa um toquinho ali. Cortai a árvore, cortai a árvore. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 14. Clamando fortemente, dizendo: derrube a árvore, corte os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela, as aves do seu ramo, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, amarrada com cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado no orvalho do céu, seja a sua porção com os animais da terra. Olha que humilhação. A árvore representava o rei Nabucodonosor, em toda a sua grandeza. A profecia que Deus fez nesse sonho, nessa revelação, é que ele seria tirado do trono dele. Ele teria que viver fora do palácio que ele tanto gabava, que ele tanto, contava vantagens sobre aquele palácio, aquele reino todo. E ele seria levado para viver ali, no pasto da Babilônia. E ele viveria andando de quatro como um animal. A palavra de Deus diz que os pelos iam crescer sobre ele. A palavra de Deus diz que as suas unhas cresceram muito como de animais. Então nós podemos imaginar uma desfiguração completa desse ser humano, que se você olhasse assim, você veria o lobisomem na sua frente. Se a gente pode imaginar uma imagem de lobisomem, uma mistura de lobo com homem, se você pode imaginar essa imagem, então você imagine. Foi exatamente assim que Nabucodonosor, ele ficou. A profecia está dizendo: Nabucodonosor, isso vai acontecer com você, e você vai ficar assim por 7 anos, até você reconhecer que Deus, ele reina sobre toda a terra. Ok? Aí o sonho foi contado. Quando o Daniel, ele escutou aquele sonho, no versículo 19, irmãos, diz que ele ficou assim, pasmo. Olha lá, qual foi a reação de Daniel quando ele escutou esse sonho? A atitude de Daniel. Versículo 19 diz que ele ficou em silêncio por 1 hora. Olha, não sei como é que uma pessoa salva, uma pessoa crente, se sente feliz com outras pessoas sofrendo, com o mundo sofrendo, ou alguém sofrendo. Quando ele ficou sabendo assim, ouviu aquele sonho, ele sabia a interpretação, a palavra de Deus diz que ele ficou quieto por 1 hora. O rei chegou até a se incomodar: conta o sonho, Daniel, não se assuste com o sonho. E ele então, está lá em silêncio. Por quê? Talvez orando a Deus: Senhor, me dá força para falar esse sonho. Senhor, dá sabedoria para o teu servo, e dá misericórdia para esse homem, Senhor. E aí o Daniel, naquela veracidade de amor que ele tinha pelo rei. Meus irmãos, ontem eu estava falando com a igreja lá do Morumbi. Se fosse você, uma pessoa que te roubou da sua terra, que matou o seu pai, que matou a sua mãe e provavelmente muitos irmãos, que matou primos, uma pessoa que colocou uma cadeia de bronze assim nos seus pés, e também uma corrente de ferro no seu nariz, e carregou você por 1000 quilômetros até você chegar na Babilônia, e depois pegar você, mudar o seu nome, qual sentimento você teria por essa pessoa? Por muito menos as pessoas sentem ódio, sentem raiva, sentem um rancor medonho. Olha o exemplo de Daniel. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar, o verdadeiro amor que vem de Deus. A palavra dele é: ó rei, que este sonho se cumpra sobre os seus inimigos. Que seus inimigos sofram esse mal, não o Senhor, ó rei.
Aí, no final, meus irmãos, depois que ele conta todo o sonho, ele olha para o rei e diz assim: ó rei, olha, te arrepende dos teus pecados. Irmãos, aqui no versículo 27, né? No versículo 27, leia comigo aqui, ele já revelou todo o sonho. Ele diz: ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Então te arrepende, rei, te arrepende, abandona o pecado, deixa o pecado, deixa a maldade de coração, deixa essa ira. Meus irmãos, isso é um evangelismo, isso é amor a uma alma, dizendo para ele: olha, Deus pode prolongar a sua paz, ou seja, Deus pode ter misericórdia, como teve lá dos ninivitas, por exemplo, e mudar essa sorte terrível que vai vir sobre ti. Bem, meus irmãos, essa é a reação de uma pessoa que ama a Deus e ama as almas. Você sabe que uma pessoa que você ama está indo para o caminho da perdição. Seja como Daniel, fale do amor de Deus para ela, diga para ela se arrepender dos seus pecados, trabalhe em oração para que aquela pessoa ela venha ao conhecimento de Cristo. É o que Daniel está fazendo. Ó rei, o que vai vir sobre o Senhor é uma coisa terrível. Olha, não desejo para ninguém. Eu digo uma coisa: se arrepende para que esse mal não venha sobre ti. Mas qual foi a reação do rei? Daniel ficou triste. Mas qual foi a atitude do rei aí em relação ao sonho? Por quê? A calamidade, irmãos, que aguardava o rei era terrível. Como eu disse, isso nunca aconteceu antes. Não tem notícia na Bíblia que uma coisa dessa tenha acontecido de novo. Uma coisa é você ficar doente, outra coisa é você ser vencido numa guerra, outra coisa é você viver e saber que está vivendo, se sentindo como um animal, um bicho. Então nunca, meus irmãos, aconteceu, e nós sabemos disso. Agora, Deus ainda deu um tempo para ele. Dá uma olhada no versículo 29, né? Diz assim: ao fim de 12 meses, depois que ele ouviu a palavra da verdade, lá está o rei, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Eu edifiquei, meu poder, a glória da minha magnificência. Aonde está o arrependimento? Aonde está o homem que a palavra de Deus poderia ter assustado ele para que ele se jogasse aos pés ali do Senhor? Aonde está esse homem? Esse homem não está aqui ainda. Ele está passeando no palácio dele, vendo a cidade linda que ele construiu. Eu construí, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Ele se sentia Deus. Está lá ele, olha, está lá ele falando, passeando, ou seja, você não vê, meus irmãos, nenhuma mudança depois da palavra que foi pregada para ele, do aviso que Deus deu para ele. Ele simplesmente, ele continuou a vida como se nada fosse acontecer. Ele não temia a profecia divina. Portanto, meus irmãos, olha, o que foi preciso Deus fazer para que o rei conhecesse que Deus, ele reina, Eu fico pensando em tudo que Deus já tinha feito. Por exemplo, Deus já tinha dado vitórias providenciais sobre outras nações. Deus colocou pessoas maravilhosas na vida dele, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essas pessoas, meus irmãos, eram bênçãos na vida dele, avisando, orando por ele. Deus deu sonhos, Deus deu visões,
alertando de coisas que iam acontecer, contando até o fim do mundo para ele, como nós vimos no capítulo 2. Deus fez milagres poderosos diante dos olhos desse rei. Que milagre, pastor? Um milagre como ver 3 jovens sendo jogados na fornalha de fogo ardente, e ainda ver o Filho de Deus, e os 4 andando, passeando lá dentro, não é um milagre? Olha, todas essas maravilhas não foram percebidas. De nada adiantou ter pessoas fiéis ao lado, de nada adiantou os sonhos, de nada adiantou os milagres, nada fez com que o coração dele se movesse à fé, à verdade. Deus precisou fazer o quê? Tirá-lo do trono, transformá-lo num bicho. Isso valeu. Então isso aí, meus irmãos, mudou a sua vida. Foi o rei comendo capim. Por isso a nossa mensagem chama um rei comendo capim. Veja, irmãos, como há uma imagem tão diferente. Aqui no capítulo 4, no versículo 29, você tem um rei passeando no palácio real, né? Com certeza com seus súditos abanando ele, com vestes reais, todo lindo, formoso, sabe? Se sentindo essa grande árvore, se imaginando na grande estátua. Não é essa a passagem que nós temos aqui no versículo 29? Agora, compare com o versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado como orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia, e as suas unhas como a das aves. Olha que diferença, do versículo 29 para o versículo 33. É a mesma pessoa. Na primeira imagem, meus irmãos, o seu corpo está protegido por vestes lindas e maravilhosas. Na última imagem, ele tem pelo como penas de águia, ele tem unhas horríveis, sabe lá como estavam os dentes dele, os seus olhos, a sua sobrancelha, como eu disse, o próprio lobisomem. E aí, irmãos, a gente tem que tirar uma lição dessa passagem. O que Deus precisa fazer para uma alma reconhecer que Jesus é o Senhor? O que Deus precisa, você tem que olhar nessa passagem, o que Deus precisou fazer para o Nabucodonosor? Olha, irmãos, transformar ele num animal repugnante. Agora eu quero ler a transformação dele, no versículo 34. Vamos ler de novo? Você considera, não é maravilhosa essa passagem? No fim daqueles dias, quer dizer, ficou 7 anos daquele jeito, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Queridos irmãos, coloque uma coisa na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Ele reconheceu a Deus ainda na sua vergonha. Ele estava pastando por 7 anos com a cabeça para baixo, talvez odiando a Deus de todo o seu coração, até que ele levanta a cabeça. Às vezes eu olho essa passagem, eu fico pensando no pródigo, porque diz a mesma coisa do pródigo. Será que a gente tem que sofrer então? Se for preciso, sim. Lá estava ele, quando de repente ele olha para o céu e glórias a ti, Senhor. E agora eu entendo, agora eu sei que tu reinas sobre todos os homens, que ninguém, Senhor, pode estorvar a sua mão, que o seu reino, ó Deus, é de geração em geração. E aí ele diz aqui, irmãos, no versículo 36, né? Diz assim: no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento.
Você vê que aí depois que ele reconhece a Deus, é que ele volta naquele entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Está acontecendo aqui com ele o que aconteceu com Jó, né? Deus começou a dar de volta para ele tudo que ele tinha. O reino, o resplendor, tudo voltou para ele. Mas, irmãos, houve uma mudança no seu coração. Houve uma mudança. Final do versículo 36 diz: eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi o quê? O que aconteceu com Jó? Não foi aumentado também? Tudo foi aumentado. Agora, pois, eu, Nabucodonosor. Está faltando aí, meus irmãos, o título que ele sempre se gabava. Qual que é o título? O rei. Aqui ele não coloca esse título. Porque aqui ele está falando com Deus. E aqui ele diz: eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu exalto, eu glorifico o Rei dos céus. Porque todas as suas obras são o quê? Verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Deus precisou fazer em nós? Bem, no caso de muitos apóstolos, no caso de muitos crentes, bastou que Jesus dissesse assim: vinde a mim. Nada de uma coisa extraordinária que trema a terra ou o céu. Bastou a voz doce do pastor chamando: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não é com todos que isso acontece. O carcereiro, ele escutou os cânticos à meia-noite. O carcereiro escutou a pregação que era feita naquela prisão. E nada disso mudou seu coração. O que realmente assustou o carcereiro foi que naquela noite teve o quê? Um terremoto. E depois disso, vendo o exemplo de Paulo e Silas, ele se joga ao chão e diz: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É diferente. O Saulo, ele ouviu muitas pregações, inclusive a do Estevão, que é uma pregação maravilhosa. E continuou com o coração duro por muito tempo. Mas um dia ele caiu do cavalo. E ele, espatifado no chão, cego completamente, porque assim Deus o tornou, ele podia dizer: Senhor, que queres que eu faça, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que é preciso Deus fazer para que uma alma se chegue até Ele? Deixa eu dizer, muitas não vão se chegar, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas olha, não espere acontecer uma coisa terrível, você, se é um escolhido de Deus, não espere acontecer uma coisa terrível para você dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, eu entrego. Não quero que nada aconteça para que eu descubra que só o Senhor é Rei, o meu Senhor Jesus Cristo reina. Não é preciso um terremoto, não é preciso cair do cavalo, não é preciso ficar 7 anos pastando como um animal. Basta dizer, a palavra de Deus ensina: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo em nome de Jesus. Irmãos, para terminar, eu quero dizer que a Bíblia nos compara com árvores. Um vigilante chamado Batista já disse antes: o machado está à raiz das árvores. Não há em nossos corações, muitas vezes, aquele antigo orgulho babilônico, né? O nosso amor pelas aparências, pelas grandezas, como nós gostamos de nos vangloriar, como
temos uma noção de que o mundo nunca vai acabar, como ensina lá o apóstolo Pedro. As coisas já faz tanto tempo e não aconteceu nada ainda, esse mundo não vai acabar, não é? Olha o Nabucodonosor, um ano depois da mensagem, tudo continuava do mesmo jeito. O veneno do orgulho, não aceito. O veneno da procrastinação, eu preciso, mas não vai ser agora. Não, eu vou deixar para outro dia. Não. Lembre da palavra de João Batista. O machado está à raiz das árvores. Um dia, irmãos, toda árvore será cortada. E a palavra de Deus é bem clara. A uns vai ajuntar onde? No celeiro, que é o céu. E quem não entregou a vida para Jesus, vai ser queimado num fogo que não se apaga nunca. E o que Deus precisa fazer para que essa alma confesse que, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti.